Isso aí, galerinha. Olha só. O colega pediu uma questãozinha para trabalhar uma das coisas discutidas na aula de hoje, né? E uma das coisas discutidas na aula de hoje foi justamente o fato de um móvel estar fazendo uma curva, mas através de um plano inclinado. O que eu mostrei para a galera nesse caso é o seguinte, ó, se tu tem lá um plano inclinado e tem um móvel fazendo uma curva, só tem duas forças atuando nele, né? O peso e a normal. Só que a força resultante aqui está fazendo a curva nesse sentido aqui, ó, como se a pista fosse oval, circular, né, para ser mais preciso, se a pista fosse circular, a força resultante que atua nele tem que apontar para o centro da curva, que é a famosa força centrípeta, certo? Como tem o peso aqui atuando perpendicularmente para baixo, eu sei que a normal vai ter que ter uma situação tal que quando eu faço as pontilhadas paralelas, né? Quando eu faço as pontilhadas paralelas dessa e dessa, a resultante acaba sendo essa aqui. Então vamos lá, pontilhada paralela, pontilhada paralela. Então o diagrama de forças para um móvel que faz curva através de uma pista inclinada, esse é o diagrama de forças. Essa é a força centrípeta, ali está a normal e aqui o peso. O ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal é o ângulo entre P e PY, lembra? O PY está bem na normal, né? Então ali está, ó. E deves concordar comigo que a normal se encaixa aqui perfeitamente, né? Então eu posso formar um triângulo entre o peso, a força centrípeta e a força normal. Já que aqui é 90 graus e o ângulo alfa está entre a normal e o P, então entre a normal e o P ali está o ângulo. E se eu quiser relacionar o peso com a força centrípeta, basta eu fazer tangente de alfa, que é cateto oposto, força centrípeta sobre peso. Né? Coca, né? Cateto oposto, cateto adjacente. É esta relação que a gente usa para matar questões que envolvem essa situação. Vamos ver se vai funcionar no nosso caso. Lá na página 10, Física A, volume 7, exercício 20 e 10. Ele está fazendo a curva para lá? Na verdade, ó, exatamente, se a pista está com essa inclinação e ele está indo para frente, né, então ele tem que fazer a curva assim, ó. Certo? Essa é a ideia. Beleza? Ó, o desenho da apostila está um pouquinho mais bonitinho, dá para ver que é um carro pelo menos, ó, certo? Então, para a galera de casa, ó, o desenho da apostila está um pouquinho mais claro que o meu. Se bem que é aquilo que eu disse, né, hoje na aula eu peguei e fiz um carro super moderno em forma de bola, certo? Porque na verdade isso não vai influenciar no raciocínio. Um carro percorre uma pista curva, super elevada, chama de curva super elevada esse tipo de situação. Tangente de θ, ele disse que a tangente de θ é 0,2 e o raio da curva é 200 metros. Desprezando o atrito, qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem? Exatamente o que a gente precisava, olha só. Está dividindo, passa, ficaria peso vezes a tangente de alfa igual a força centrípeta. Como é que calcula peso? M vezes G. E força centrípeta? Isso, mv ao quadrado sobre R, né? mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética, né? Aí, já que tem massa à esquerda e massa à direita, eu posso dividir ambos os lados por M. O R que está dividindo passa R vezes G vezes a tangente de alfa igual a V ao quadrado. Portanto, V fica sendo a raiz de... Quem é o R? 200. Gravidade? Não falou nada, vamos usar 10. Tangente de θ, né? Ele falou que era θ, vamos usar θ. Então, pronto. Se ninguém fica bravo. Ficou 0,2. Então, a velocidade vai ser raiz quadrada. Isso, do 2000 vezes 0,2, 400. E a raiz quadrada de 400 é 20 metros por segundo. Certo? Então, eu acabei fazendo a deduçãozinha aqui de novo, né? Porque se o cara pega essa fórmula aqui pronta da apostila e usa, o cara nem pensa, né? Certo? Então, essa é a ideia. Sempre que a gente estiver fazendo uma curva super elevada, sem atrito, as únicas forças, peso, normal e centrípeta. A centrípeta é a resultante, fazendo o triângulozinho de forças com a tangente do ângulo que a curva super elevada faz com a horizontal, a gente consegue a relação entre a força centrípeta e o peso. E aí depois, continuamos a partir daqui, né? Cortamos massa dos dois lados, substituímos os dados e encontramos a velocidade. Letra
Opa! Isso, vezes 3,6 ficou 72 km por hora. E tinha o 20, não tinha? Eu devia ter botado o 20 ali, né, cara? Muita gente ia assinalar o 20 km por hora, né? Isso é bem perigosa a questão. Letra D. Então, mais uma questãozinha perfeita para a aula de hoje, para revisar um dos aspectos da aula de hoje. Além disso, a única coisa mais que eu falei na aula de hoje foi o momento. O momento de uma força, na sequência ali. Se tu quiser dar uma olhadinha, a gente arrisca uma também. A tendência do cara é ele passar reto. A tendência dele é passar reto. Então assim, ó, certo? Ele vai fazer a curva para lá, mas a tendência dele é passar reto. Aí é que tá, se a velocidade dele for abaixo dessa, o atrito é para ele não fazer a curva muito fechada, é para fora, como tu falou. Mas se ele tiver com uma velocidade maior que essa, nessa situação, aí o atrito é no sentido convencional. Concorda comigo? Então assim, ó, se ele for a 20 metros por segundo nessa curva, o pneu não vai precisar ter atrito, podia ter sabão no lugar dos pneus que ia funcionar. Olha que loucura. Concorda comigo? Aí se a velocidade é um pouco maior que essa, a super elevação da curva não vai ser o suficiente para gerar a força centrípeta. Aí o pneu vai ter que ajudar. Concorda comigo? Então se a velocidade é maior, o atrito é para dentro da curva. Se a velocidade é menor, a inclinação vai jogar o cara demais para dentro. Aí vai ter que ter um atrito no sentido oposto. Certo? Esse seria daqueles caras de corrida de moto lá que faz pro jogo do som. Isso, na verdade, é o seguinte, cara, ó, a ideia é muito similar. O que ele faz é inclinar a moto dele, né? Quando ele inclina a moto dele, o que de certa forma ele muda é a posição do peso dessa vez, né? Então assim, se a gente for pensar numa moto fazendo uma curva, o peso antes estava todo atuando em cima da roda. Agora que ele inclinou a moto, ó, o peso da moto está aqui, certo? Beleza? Uma parcela desse peso, porque a normal, né, uma parcela desse peso vai ajudar o cara a fazer a curva agora, concorda comigo? Antes, a moto estava toda com peso em cima das rodas. Essas motos têm pneu tão largo que se tu soltar a moto, ela continua em pé. Certo? Tem um colega meu que tinha uma dessa, ele adorava fazer isso, sair da moto, deixar a moto sem pé, sem nada, só devido à largura dos pneus ela ficava apoiada. Quando tu solta a moto nessa posição, aí tem um momento agora, né? O ponto de giro está no pneu, mas tem uma força que não está aplicada no ponto de giro. Tem um momento querendo jogar a moto para dentro. Esse momento é que vai fazer, né? Vai ajudar a fazer o papel de força centrípeta. Certo? Por isso que ele faz isso, então ele joga o peso da moto para o peso da moto ser usada para fazer uma força centrípeta e ajudar a fazer a curva. Certo? E o mais curioso é que quando o cara cai da moto, a moto volta a andar em linha reta, né, cara? Devido à inércia. O corpo que está andando em linha reta tende a continuar andando em linha reta. Além disso, a inércia rotacional dos pneus. Quando está andando de bicicleta, tu vê, né, que se tu gira o volante para o lado de solta, ele volta a querer girar naquela posição em que ele estava. Certo? A famosa inércia rotacional. É isso aí. Então legal, acabamos falando um pouquinho sobre o atrito neste fenômeno.